Boa tarde, gente. Meu nome é Tatiane. Eu tô aqui para contar para vocês, né? Ontem teve uma reunião na escola da Thaís com o pessoal do PROERD, né? Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, eles abordaram vários assuntos, né? Entre eles, um assunto que está preocupando hoje, né? Muitos pais, muitas mães e muitas autoridades, que são as redes sociais, né? As redes sociais, e o uso por crianças e adolescentes, né, gente? A gente sabe que o perigo que é nas redes sociais, né? E apesar de ter uma idade limite, né, eles conseguem burlar essa idade limite, né, com foto de pessoa mais velha ou qualquer coisa assim, e usando data de nascimento, né, que não são deles, para poder ter acesso a essas redes. E tem muita coisa perigosa, né, gente? Como um policial estava falando no prédio, hoje a gente já não vê as crianças tanto nas praças públicas, né, como antigamente, né? E a gente sabe que também é complicado, né? Acho que muitos pais e muitas mães gostariam, sim, de deixar seus filhos nas praças públicas brincando, mas também está bem delicado, né? Deixar hoje em dia. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes acontecem coisas na pracinha que também não é conveniente, né? Para que os nossos filhos estejam ali vendo aqueles movimentos, né? Então, precisaria de uma segurança bacana, uma segurança reforçada nas pracinhas, até para que, né, pudesse voltar, né, o movimento nas pracinhas, aí isso, aquilo, porque faz muita falta, né, eu lembro quando muitas vezes eu levava minhas filhas, né, para passear nas pracinhas, chupar um sorvete, brincar, e já que a gente começa a ver uma movimentação estranha, né, infelizmente usuários, né, foram tomando posse do lugar, né, e ficando por ali, e a gente fica com medo, com receio por causa da gente, dos nossos filhos, né, e por segurança a gente acaba optando por não ir. Então, mas infelizmente essas crianças migraram, né, das pracinhas para a internet. E a gente sabe do perigo que tem na internet, gente, que é uma pracinha na internet, né? A única diferença é que na pracinha ali, você está sentado com seus filhos, você está vendo quando alguém se aproxima, né? Você tem a chance de ir lá conversar, ver o que está pegando, o que está acontecendo, né? Agora, quando isso acontece na internet, nem sempre os pais estão atentos, né? Até porque muitos deles não ficam ali durante o dia acessando a internet, ou mesmo quando ficam, tipo assim, os pais acabam não monitorando, né? Tá trabalhando, deixa o filho, às vezes, com outras pessoas, né? E às vezes, né, o adolescente até fica até sozinho, né, por aí, ou mesmo na casa, mas eles nunca estão ali monitorando, né? O que os filhos estão assistindo, em que site eles estão entrando, que redes sociais eles têm. Infelizmente, a grande maioria dos pais não fica monitorando, né? Então, gente, é muito perigoso, né? Porque é nessas horas que eles são aliciados, que eles são cooptados, né? Por gente maldosa, gente criminosa, que estão ali escondidas atrás das fotos de perfis, né? Que quando não são de bichinhos, às vezes não tem foto, às vezes tem foto de criança, mas a gente sabe que tem muito adulto, né? E coloca fotinho de criança ali para chamar a atenção das criançadas, né? Dos adolescentes. Então a gente sabe que tem todo esse perigo, sabe, gente? Então, eles migraram da pracinha para rede social, para Discord, né? E é muita coisa, sabe, séria acontecendo, criminosa acontecendo, e é importante que os pais tenham esse conhecimento e procurem, sabe? Só que ontem na escola eu terminou a reunião, eu tava na fila para assinar os papéis, isso aquilo, eu tava vendo uma mãe, né? Ouvindo uma mãe comentando com a outra, né? Nossa, mas essa reunião não deveria ser pra gente. Essa reunião deveria ser para os nossos filhos, porque não é a gente que usa a internet, não é a gente que, né, a gente usa, mas a gente sabe usar isso, aquilo, né, a gente sabe onde ele está entrando, os canais que a gente está entrando, né, então quem quer ver porcaria vai ver, quem não quer ver não vai ver. E aí ela falou uma coisa que eu fiquei assim, pensando, sabe, ela falou assim, não era pra gente, né, tem que fazer isso para os nossos filhos. E eu fiquei pensando, que senso de responsabilidade essa mãe tem, né, porque
na escola onde a minha filha estuda, os filhos, a série vai até o terceiro colegial, ou seja, ainda é entre 17 e 18 anos, né? A última série. Ou seja, eles são menores de idade, né? Menores de idade. Os pais ainda são responsáveis por eles. Ainda que eles estejam lá com 17, 18 anos, os pais ainda respondem por eles, são responsáveis por eles. E escutar essa mãe falando isso só me fez ter mais certeza de algo que eu já penso há muito tempo, sabe, sobre isso. Que é preciso reeducar os pais, para que esses pais consigam educar os seus filhos. Porque nem eles mesmos têm senso de responsabilidade, nem eles muitas vezes têm noção de que a responsabilidade ainda é deles, com relação à vida dos filhos deles, com relação aos conteúdos que os filhos deles estão acessando. Se eles cometem um crime, eles ainda respondem pelo crime desses filhos que são menores de idade, né? E eu fiquei escutando aquilo, eu fiquei bobo, falei, gente, como é que pode, né? Tá fácil colocar filho no mundo, né? Tá fácil colocar filho no mundo e deixar assim. Ah, não, eles têm que resolver, eles têm que ver, eles têm que saber, eles têm que se virar. Não, eles não têm, gente, né? Eles não têm discernimento ainda, não têm maturidade suficiente para entender o perigo e as consequências, muitas vezes, do que eles estão fazendo, né? Da onde eles estão entrando ali. E somos nós, pais, que temos que chegar, conversar, dialogar, ser participativo na vida dos filhos, mesmo que às vezes eles não queiram, né, ter acesso ao celular dos filhos e saber onde eles estão entrando, o que eles estão frequentando, porque você não deixa seus filhos na pracinha ali, cheio de pedófilo, cheio de bandido, você não deixa ele ali sozinho ali, conversando com um com o outro, e por que você vai deixar isso acontecer no celular? Porque o que acontece, gente, no celular, você não sabe com quem eles estão conversando, com quem eles estão trocando conversa, né? E a gente sabe que acontece muita coisa séria, muita coisa grave, sabe? Começar por aqueles desafios, né? Não sei se vocês lembram, uma época tava tendo uns desafios, aquilo, e pessoas, homens, adolescentes se suicidando, né, gente? Porque eles induzem essas meninas, meninos, né? A mandar fotos, essas coisas, seminua, nua, né, gente? Nudes. E depois eles chantageiam essas meninas, eles ameaçam essas meninas, fora muitas outras coisas, gente, que chega a dar até nojo de falar. Sabe, é muito sério tudo isso. Sabe, e é nojento. Mas infelizmente acontece de tudo, de tudo, de tudo. Nessas redes sociais, né? Principalmente no Discord, isso, aquilo. Então tem redes que é difícil até para a polícia conseguir identificar, né? Quem são esses usuários, onde eles estão, né? Para poder colocá-los na cadeia, para poder prendê-los. Então é difícil às vezes até a polícia chegar, né? Até lá eles já induziram as meninas, os menininhos a fazer barbaridade com a vida deles e às vezes tem a vida da própria família, né? Então, gente, os pais precisam estar atentos, sabe? É triste quando a gente vê pais, né, agindo dessa forma, sabe? Tirando de si a responsabilidade, não assumindo a responsabilidade que são deles ainda. Enquanto seus filhos forem menores de idade, gente, vocês precisam entender que a responsabilidade é de vocês. Quem responde na justiça ainda são vocês. Quem vai ter que prestar conta desse filho enquanto eles forem menores de idade? São vocês. Então não adianta empurrar essa responsabilidade para os outros. Ah, mas a reunião deveria ser para eles. Não. Se eles tivessem consciência do perigo que isso tem, né? Consciência das consequências que isso pode trazer para a vida deles, nem ali eles estavam. Nem ali eles estavam. Eles estão ali justamente porque eles não têm consciência das consequências que aquilo pode trazer para a vida deles. Vocês estão entendendo? Então, quem é que tem que ter essa consciência? São os pais. Quem é que tem que ter essa responsabilidade? São os pais. De chegar, sentar, conversar com os filhos, ter acesso ao celular dos filhos, né? Se possível, eu como eu falo, eu sou contra até um filho ter um aparelho. Se não fosse a sala do futuro, minha filha nem teria um aparelho celular. Né? Ou que nem eu falei, teria, mas sem internet. Né? Como já comprei para um aparelhinho lá, sem internet e tudo mais, e por mim era assim que ela teria, sabe? E da internet ela só ia usar para fazer o curso que ela faz lá e na escola que vocês precisam da sala do futuro. Então o ideal para mim, eu considero que eles nem tenham,
sabe? Internet com celular. Ah, mas eles não vão usar, então não usa. Sabe, tem mãe que quer se poupar o trabalho de cuidar desse filho, de educar esse filho, e transfere isso pro celular. Ah, não, deixa lá, porque primeiro quando ele tá no celular, ele fica quietinho. Ele não dá trabalho, ele fica lá só assistindo lá, ele não me dá trabalho, aí dá tempo de eu limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, fazer tudo que tem que fazer. Sabe, gente, vocês não têm noção, né? Eu acho que vocês não têm consciência de que vocês, quando fazem isso, quando agem assim, vocês estão jogando o filho de vocês para a vida, né? Para o mundo criminoso que tá aí. Então, gente, vamos ter mais consciência, tá? E vamos ficar atentos e vamos aceitar a nossa responsabilidade. Afinal, somos nós que trouxemos eles ao mundo e temos o dever de estar atento a tudo que eles estão fazendo, né? Se você não puder estar perto, puder estar vendo, puder estar monitorando seus filhos, não entregue a eles o celular. Ah, mas vai atrapalhar na hora do serviço da casa, põe pra fazer junto, dependendo da idade, isso aqui, põe pra fazer junto. Não, vai ajudar a limpar a casa, vai ajudar a fazer uma coisinha outra, eles sabem, eles podem fazer, eles aprendem a fazer, põe pra fazer junto. Mas não faça isso. Porque amanhã depois seus filhos podem estar aí se matando, se suicidando, matando outras pessoas ou entrando pro mundo do crime, justamente porque você, pai e mãe, não abriu o olho. E não tomou pra si a responsabilidade que são de vocês. E isso é muito sério. Então, se você está preocupado com o mundo que você vai deixar pros seus filhos, é o contrário. Pense que filho vocês estão deixando pro mundo. Né? Porque filhos que vocês estão aí largando no celular sem ele nem beira, que tipo de filho vai ser, né? Com tanta coisa que não presta na internet. Tanta apologia, tanta coisa que não presta. Então, gente, vamos ficar atentos, tá? Um grande beijo pra vocês. Um excelente final de semana. Fui.